Bom dia, igreja, bom dia, amada igreja, graça e paz a todos. Mais uma vez podendo estarmos juntos, reunidos, para lermos e estudarmos a palavra do Senhor, para antes de mais nada agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos juntos, por podermos estar tendo a oportunidade de aprender mais, de nos influenciar mais com as figuras, né, com as palavras, com as pessoas que a Bíblia relata para a nossa vida, para que isso venha nos encorajar cada vez mais, venha nos fortalecer cada vez mais. É muito bom poder estarmos juntos mais uma vez e principalmente hoje, pela primeira vez, num estudo, né? Num estudo onde eu recebi uma lição para podermos conversar sobre Josué. Hoje o representante da nossa lição, representante da nossa história, né? É um homem escolhido por Deus para ser responsável em liderar todo um povo de Israel na conquista da terra prometida. E a lição ela fala simplesmente, puramente de Josué, quando a diversidade é decepção. Essa lição, quando a diversidade é decepção, nós podemos transformá-la, nós podemos colocá-la num dia atual pelo qual estamos vivendo, porque muitas coisas que nos acontecem, que nos acometem, realmente se tornam decepcionantes para as nossas vidas. Mas quando nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, quando nós colocamos literalmente a nossa vida debaixo da ordenança das mãos do Senhor, nós temos a certeza e nós vivemos isso acontecer. Que ao invés de ser uma decepção para a nossa vida, isso acaba sendo um impulso, um empurro. Eu falo que é um degrau para um crescimento, para um amadurecimento, seja espiritual ou seja realmente carnal, porque na vida da gente a gente vai aprender sempre. E como nós aprendemos? Josué é uma pessoa, foi um homem, né, um grande líder, um dos grandes líderes que a Bíblia tem, que a Bíblia relata, a nos ensinar isso. Que quando nós temos uma liderança, né, e nós temos essa liderança, e nós observamos, nós aprendemos, nós estudamos, a gente também pode nos tornar, nós podemos nos tornar também grandes líderes. Nós, da mesma maneira que nós somos influenciados pelo nosso líder, pelo nosso pastor, pela palavra de Deus muito bem falada sobre as nossas vidas, através das nossas vidas nós também nos tornamos influenciadores. E essa história e essa lição fala exatamente sobre isso. E por que fala sobre isso? Porque essa história ela é narrada através de um livro que, apesar de levar o nome de Josué, que esse estudo está em Josué 9, 3, 5. Mas se nós observarmos, Josué não era falado somente em cima desse livro, do livro de Josué. Josué ele foi falado e foi relatado e foi enumerado durante vários outros livros e vários outros contextos da Bíblia. E aqui, antes da gente iniciar e focar bem no que as lições de hoje, que na verdade não vão ser feitas em um dia só, mas em 2 dias, em 2 aulas, essa lição, ela fala inicialmente sobre Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o homem escolhido por Deus a libertar o povo, né, de Israel, a levar o povo de Israel à terra prometida. Porém, Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Ele teve uma promessa de Deus, a promessa de Deus se cumpriu, porém, no momento a entrar na terra prometida,
Deus fala face a face com Moisés, porque Moisés tinha uma intimidade gigantesca com o Senhor, e isso nós podemos ver em um livro pelo qual eu separei aqui, que está em Êxodo 33, versículo 11, que diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui nós começamos a ver que Josué, ele foi um auxiliar, ele foi um aprendiz de Moisés, porque ele estava sempre junto dele, ele estava acompanhando toda a evolução, todo o amadurecimento, todo o crescimento, e ele ficava próximo até mesmo para poder aprender, até mesmo para poder se aperfeiçoar. De repente Josué, na Bíblia não nos relata isso, mas de repente Josué não tinha na cabeça dele a ideia de um dia chegar a liderar no lugar de Moisés. Mas quando Deus tem propósito na vida da gente, a gente não precisa imaginar que aquilo um dia vai chegar. A gente às vezes não precisa olhar algo tão além do que a gente possa imaginar conseguir. Porque uma coisa é certa, Deus capacita aquele pelo qual ele tem um propósito. Deus capacita aquele aonde Deus quer que chegue aquele lugar. Deus capacita aquele a quem ele escolhe para fazer alguma coisa, para fazer a diferença, para poder de repente até substituir uma pessoa, como foi o caso de Josué, que foi o substituto na liderança de Moisés no momento da entrada da terra prometida. Josué, ele foi um homem muito obediente a Deus, pelo menos a palavra de Deus nos fala isso. Ele foi um homem que ele tinha temor ao Senhor. E isso é um ponto-chave para a gente poder conseguir muitas coisas. Isso é um ponto-chave para a gente alcançar objetivos e propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas. Josué, ele recebeu uma função muito grande, uma função de comandar uma tropa israelita. E imagina ele sendo escolhido como substituto, né, de Moisés, como um assistente pessoal. Imagina como ele poderia ficar, né? Imagina o que poderia passar de repente pela cabeça de Josué. Como que eu vou conseguir? Como que eu vou chegar? Como que eu vou alcançar? Será que eu vou ter essa capacidade? Eu acredito que ele de repente ele tenha passado realmente isso pela cabeça dele. Mas quando Deus tem propósito e quando Deus quer fazer algo na vida da pessoa, dependente do que a gente pense, do que a gente ache que a gente é capaz de fazer, Deus capacita. E a própria palavra de Deus diz: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Moisés foi um escolhido do Senhor. Josué foi um escolhido do Senhor, a substituição de Moisés. E Moisés falou isso para Josué em um determinado momento, que ele, a partir daquele ponto, daquilo ali, ele iria substituir e ele iria ter a responsabilidade de conduzir a tropa. Glória a Deus, né? Imagina uma situação dessa. Ai, Jesus, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, né? Em Números, capítulo 27, lá nos versículos de 12 ao 23, vem falando: então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo,
como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cábes, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, ó Deus, que a todos dá vida, designe um homem como lidar desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dá-lhes parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante ao Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é viva e ela é eficaz. E cada vez que a gente lê a palavra de Deus e a gente vai lendo e a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai vendo que a palavra de Deus, ela vem trazendo as nossas vidas, mesmo que venha relatado de passagens antigas, de pessoas, de histórias muito distantes da nossa hoje, da nossa atualidade, mas tudo vem para a nossa atualidade, porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã e será o mesmo de toda a eternidade. Então aqui nós podemos ver uma grande coisa: obediência. Às vezes a desobediência nos leva a ter que conduzir, a ter que fazer uma outra coisa, pelo qual Deus também nos direciona, Deus nos mostra. Porém, quando o propósito de Deus existe e a gente já não dá mais para prosseguir e a gente já não consegue mais, ou Deus não quer mais que a gente vá, Deus capacita e Ele já tem uma outra pessoa preparada para isso. Isso não quer dizer que nós ficamos menos perante ao Senhor, mas isso quer dizer que Deus tira a responsabilidade naquele momento de uma pessoa e transfere a uma outra pessoa, mas tudo debaixo de ordem e decência e principalmente de obediência. Moisés aqui nesse momento foi esclarecido de que ele não entraria mais na terra prometida, de que a terra prometida, de que tudo que foi passado a ele, naquele momento ele teria que designar, ele teria que passar a uma outra pessoa para que aquilo prosseguisse. Porém, Moisés não deixou de ser o principal, de ser o cabeça naquele momento. Mas ele teve que passar essa liderança também a Josué. Josué foi um homem que sempre, em todo momento, ele teve obediência ao Senhor, ele teve temor ao Senhor, mas ele fazia uma coisa muito importante. Ele aprendia com Moisés, ele observava Moisés, ele ouvia Moisés em tudo que Moisés ensinava, em tudo que Moisés praticava, em tudo que Moisés falava. Todas as atitudes, tudo que Moisés recebia no momento em que ele estava só com o Senhor, face a face. Imaginem isso, você está face a face, você conversar face a face, como nós podemos conversar com o nosso amigo, e a palavra fala como um amigo, mas Deus é nosso amigo.
Mas essa intimidade Moisés teve. Ele conversava face a face com o Senhor. E quando ele retornava, ele passava essa experiência. Ele passava o que era permitido ser passado e Josué aprendia. Josué prestava atenção. Josué procurava ser uma pessoa pelo qual ele era obediente. Ele aceitava essa discipulação. E dali ele aprendia não só para a vida dele, mas para a vida de todo um povo pelo qual ele teria uma grande responsabilidade, mas em muitos momentos, e até aquele momento, creio eu, ele nem deveria imaginar, não deveria passar pela cabeça dele, de que ele iria liderar a liderança de Moisés. Mas isso aconteceu, e aconteceu por ordenância do Senhor. Não porque Moisés não se sentiu mais capaz, não porque Josué se sentiu mais capacitado do que Moisés. Não, foi tudo por obediência ao Senhor, em conformidade à palavra do Senhor. Moisés era um homem que ele recebeu a lei. Moisés recebeu toda a lei. Toda a lei foi passada para Moisés. Ele recebeu, mas no momento em que Moisés recebeu toda a lei, Josué ele já era um auxiliar seu, ele já acompanhava os seus encontros com o Senhor, ele aguardava Moisés voltar e falar, e creio que ele perguntava como foi, o que você aprendeu, o que nós podemos aprender com o que você aprendeu. Passa pra gente um pouquinho desse estudo, de tudo de maravilhoso que o Senhor falou com você. Então Josué, nós podemos ver que ele foi um homem que ele aproveitou todas as oportunidades que lhe foram dadas e até mesmo aquelas que não foram dadas, ele arrumou uma forma de também aproveitar. Mas como nós podemos arrumar essa forma de aproveitar? Nós podemos hoje, no dia atual, também aproveitar formas de aprendizado, formas de amadurecimento, formas de crescimento na vida espiritual e na nossa vida pessoal também, como Josué fez. Josué, ele pôde aprender muitas coisas com Moisés. Ele pôde aprender sobre as leis, ele pôde aprender como liderar, e ele pôde aprender isso não só ouvindo, mas também observando. Ele observava como Moisés fazia, ele observava como Moisés falava, ele observava como Moisés pregava, ele observava como Moisés obedecia ao Senhor, como Moisés parava nos seus momentos e ia ao encontro do Senhor para conversar face a face e ouvir e principalmente obedecer. Em algum momento, Deus passou essa liderança por uma desobediência, por uma desconformidade. Isso nós lemos na palavra do Senhor. E passou assim a Josué. E por que passou a Josué? Porque Josué era um homem íntegro. Josué foi um homem que ele foi escolhido por Deus, ele não foi escolhido por Moisés. Então, a partir de agora, eu não vou poder mais liderar, eu não vou poder mais prosseguir, então eu vou ter que escolher uma pessoa para colocar naquele lugar. Não. E muitas vezes nós também erramos na nossa vida, quando nós simplesmente decidimos e nós colocamos a nossa vontade ou o nosso entendimento naquele momento em primeiro lugar. Moisés, ele conversou com o Senhor, ele ouviu do Senhor quando o Senhor falou que, na verdade, Josué iria ficar no lugar dele nessa liderança. E Moisés obedeceu. De repente, Moisés teria outras pessoas que ele poderia ver e também achar capaz, né? Também poderia ter uma capacidade. Mas Josué foi escolhido por Deus para poder liderar, para poder levar adiante, para poder prosseguir com o propósito de Deus. E prosseguir com o propósito de Deus tem que ser com pessoas realmente obedientes, pessoas
que sejam capacitadas pelo Senhor e pessoas principalmente escolhidas pelo Senhor. E Moisés foi essa pessoa, mas Josué também foi. Josué foi o escolhido pelo Senhor a dar um prosseguimento em algo de tão importante para a nossa história, que foi a libertação do povo, foi a chegada do povo na terra prometida. Josué, ele aprendeu com Moisés com experiências vividas. Ele, em muitos momentos, ele recebeu instruções também de Deus, de como fazer. Ele obedecia a Deus em tudo, determinado e de forma contínua. Como assim? Presenciar e esperar a fidelidade de Moisés com certeza transformou a vida de Josué e das suas atitudes, porque Moisés ele foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Às vezes a nossa espera, ela é demorada, ela é complicada, ela vem em cima de muitas atribulações, de muitas decepções, mas a espera, ela é necessária. Essa espera, ela é fundamental, porque é na espera que Deus vai continuar tratando, que Deus vai continuar falando, que Deus vai continuar fazendo sobre as nossas vidas e nos preparando para o lugar exato onde Ele quer que a gente venha estar e fazer exatamente o que Ele quer que a gente venha fazer, mesmo que aos nossos olhos e ao nosso coração a gente olhe e fala, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Mas quando Deus escolhe, quando Deus fala e quando Deus promete, as coisas se cumprem, as coisas acontecem no momento determinado, mas através de obediência, através da nossa paciência, da nossa persistência, das nossas orações, da nossa intimidade com o Senhor. A palavra de Deus, ela vem falando em todos os momentos e em vários livros pelo qual nós podemos separar e ler que Josué realmente foi um homem preparado, foi um homem escolhido e não por qualquer motivo. Existiram motivos específicos. E em Josué 1, Josué capítulo 1, no versículo 5, vem falando assim, isso Deus falando, né? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E assim Josué o fez, porque Josué foi bem-sucedido pela história que nós lemos e por todo esse capítulo pelo qual nós vamos ler numa segunda oportunidade, nós vamos ler numa segunda aula. Mas aqui, tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente relatou hoje, nós podemos destacar uma coisa muito, 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 muito importante, muito forte, que fica para o meu coração e para o seu coração também. Aproveite
todas as oportunidades que vierem para a sua vida para aprender e para se aperfeiçoar, porque o que Deus tem de propósito, de bênção e de planos para a minha vida e para a sua vida, muitas vezes vai depender disso, porque as adversidades elas vão vir, mas se nós ficarmos fiéis, firmes na palavra e nos mandamentos do Senhor, se nós continuarmos sendo fortes e corajosos, porque assim Deus nos os fez, nós vamos vencer, nós vamos conseguir e nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E até aqui a gente permanece com essa leitura, deixando uma próxima leitura para uma segunda aula, para uma próxima oportunidade, para nós conversarmos mais sobre esse homem que foi de muita fé, de muita obediência, de muita persistência, de muita integridade com o Senhor e principalmente relembrando que nós devemos observar a nossa vida toda, em tudo que a gente faz, principalmente dentro da nossa vida espiritual. Vamos observar tudo, porque quando nós observamos, nós podemos pegar o que é de bom e o que é de ruim. Aí cabe a nossa escolha, mas o que a gente pegar, a gente pode prosperar, porque a gente pode amadurecer aquilo dentro da gente e a gente pode passar adiante. Mas o que fica de mais focado aqui é obediência. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, que a gente não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, que nós não venhamos a nos desviar pelo que o mundo vem nos proporcionando, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, as promessas do Senhor se cumprem. E aqui nós podemos ver que muitas vezes nós deixamos plantados para o nosso futuro. Às vezes as promessas não vão se cumprir na minha vida, mas vai se cumprir na geração futura, na vida das minhas filhas, como as suas vão se cumprir na vida dos seus filhos, dos seus netos, das suas futuras gerações. Mas é através da nossa vida, porque através da vida de quem está aqui agora, vão se passando entendimentos, vão se passando os mandamentos, vão se passando exemplos e principalmente vão se passando os mandamentos do Senhor, aonde o qual devemos obedecer todos eles, sem nos desviar e sem principalmente perguntar, questionar por que esse mandamento. Mandamento é o mandar. Deus nos manda fazer. E se Ele nos manda fazer, vamos fazer. Vamos ser fortes e corajosos para fazer o que o Senhor nos manda fazer, para a gente poder ter a nossa bênção, a nossa prosperidade. Não prosperidade financeira, mas a prosperidade espiritual. A prosperidade material ela vem com o tempo, mas quando nós temos a espiritualidade, nosso espírito evoluído, amadurecido, a gente consegue enfrentar adversidades, barreiras, pegando tudo que está sendo de ruim e transformando em coisas boas, transformando em exemplos, transformando em experiências pela qual nós vamos poder passar para os nossos futuros, para os nossos futuros filhos, futuros netos, futuros bisnetos, aonde não devemos desistir nunca de seguir a Jesus, porque a palavra dele é viva e eficaz e o Deus de ontem, o mesmo de hoje, será o de amanhã. E aqui eu encerro a aula de hoje, encerro a nossa conversa de hoje e vamos deixar para uma próxima para a gente poder continuar falando de Josué, esse homem obediente, forte, corajoso, determinado e muito observador. Tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus, um domingo abençoado a cada um de nós e que a palavra de Deus venha entrar como flecha cada vez mais, nos dando mais vontade
vontade de aprender, de estarmos presentes ali. Sempre, sempre, sempre. Um dia abençoado a cada um de vocês e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.